Tudo bem? Tudo bem. Gente, vamos colocando a frequência de vocês aí, por favor. Hoje a gente vai fazer o que, professor? Hoje nós vamos dar continuidade àquela parte daquele conteúdo que a gente parou, uma parada no dia. A gente teve a última aula do dia 29, a gente parou por conta da, dos vistos, né? A gente foi pegar os vistos do caderno de vocês. E assim, né, gente, ó, deixa eu logo falar aqui uma coisa para vocês, né, como a gente está tendo o primeiro contato após esta, vamos dizer, operação visto, né? Ó, queria parabenizar os alunos que tiveram, né, todo o conteúdo aqui em dia, certo? Eu aqui, sexto ano aqui, teve 5 alunos que estavam com. Não, 5, é? Minto, peraí. 6 alunos. Isso, exatamente 6 alunos que estavam com toda a atividade em dia, sem faltar nada, certo? Só que tem uma quantidade muito grande de alunos que não fizeram absolutamente nada, certo? E assim, pessoal, eu já vou pedir para vocês Professor, que. Oi, Professor, a oi. nota de matemática foi junto com a de geometria? Não, a nota de geometria é uma coisa, a nota de álgebra é outra coisa. Porque assim, por exemplo, tinha alunos que tinha coisas de geometria, mas não tinha coisas de álgebra, tá certo? Então o professor de, de, á- de, de geometria deu a nota dele e eu dei a minha nota. E assim, pessoal, ó, eu sei que o sexto ano é mais complicado, essa noção ainda vem com um monte de coisinhas que a gente precisa trabalhar com vocês para melhorar. Tudo que é feito é para melhorar vocês, para tornar vocês pessoas melhores. Quando você fizer as anotações do conteúdo da explicação, separem a parte de álgebra de geometria. Percebi que teve muitos alunos que já fizeram isso, que já fazem isso, né? Mesmo antes da pandemia, certo? Alunos que tinham, ó, tem uma matériazinha para geometria, tá aqui, do professor Senaí. A matériazinha de álgebra, a matériazinha de geometria, o professor Tomé, o professor Rubens, ou seja lá qual for o professor. Tá aqui a matéria separada, porque fica melhor. Então, eu peguei determinados cadernos que era uma misturada medonha. Tinha geometria álgebra, às vezes botava literatura, botava geografia, não façam isso não, fica muito bagunçado, tá bom? Então, eu queria parabenizar os alunos que tinham todas as atividades em dias e aqueles alunos que não tiveram, obviamente, não vão atingir a média, mas que fique aqui como experiência, né? E lição para que na próxima atividade que a gente venha realizar, você tenha essas atividades em dia, tá bom? Tudo bem? Sim, professor, eu Oi. fui um deles, porque, tipo, eu havia misturado tanto álgebra quanto geometria no caderno de matéria e separei os dois aleatoriamente um no outro. Pronto, isso. No teu primeiro, deu mais trabalho para eu conseguir encontrar as coisas e tal, tá certo? No meu Mas assim, álgebra e geometria no caderno de matéria eram as duas primeiras matérias. isso, mas tu tinha deixado separadinho lá, eu tinha visto lá. Mas mesmo assim, é melhor você separar até para. Não é para facilitar, não é isso, não é questão de má fé, de professores que não querem que queira ter as coisas mais organizadas, que dá para fazer de forma mais rápida e mais fácil. Mas é para quando você for estudar, ficar mais fácil para você, tá certo? É só por isso, tá bom? Professor, meu caderno é sempre organizado, uma matéria para cada. Isso, pronto. Muito bem.
Bom, mas pelo menos o que tá de matéria, ele já é de meio que início para metade do ano. Uhum. Então vamos aqui, deixa eu sair aqui do chat, que quando eu saio do chat fica a câmera fica desligada. Vamos aqui, deixa eu apagar isso aqui não é de vocês não. Ó, vocês lembram, gente, qual era o assunto que a gente estava falando antes dessa parada aí? Não, eu não lembro de nada. Era decomposição de números primos. Que a gente precisa demais. A gente precisa demais daquelas técnicas que a gente fez. Lembra das técnicas das divisões? De critérios Não, de não divisibilidade? lembro. Pronto, a gente vai precisar daquilo aí. A gente vai precisar daquilo aí de novo, certo? Não tão aprofundado como era antes, mas daqui a pouco a gente vai dar uma pinceladazinha para buscar aqueles conceitos, tá certo? Porque através da decomposição a gente vai precisar daqueles critérios para a gente saber, através das propriedades da divisibilidade, a gente vai precisar deles para saber as técnicas da decomposição, tá certo? Então vamos aqui, ó. Deixa eu só aqui terminar de me organizar aqui só um instante. Não caiu não, certo, gente? Aí, peraí. Ó, vamos aqui. É aquilo de composição de números compostos em fatores primos. Isso. Vamos colocar aqui o cabeçalho aqui, matemática. Hoje são 18/11/2020. A gente vai fazer aqui a nossa aula de número 71. Então, eu já anotei isso para vocês já. Eu estou na página 108. 108, certo? Ele vai trazer o seguinte, a decomposição. Isso aqui eu já anotei para vocês. Mas a gente vai começar daqui. Decomposição de números compostos em fatores. Tá aí, igual aí que tá no livro, fatores primos. A gente tava vendo, isso aí é coisa de fatoração, né? Fatoração, isso mesmo, certo? Então, ó, o que eu coloquei para vocês? Eu coloquei que tem, eu coloquei lá que fatorar, deixa eu mandar só esse pincel aqui. Esse N aqui ficou feio. Decomposição em fatores primos. O que eu coloquei para vocês lá? Eu coloquei que fatorar um número, ó, coloquei isso aqui, ó, fatorar. A gente não precisa copiar, já que a gente já tem. Fatorar um número é o quê? É representá-lo na forma de multiplicação, de uma multiplicação. Toda vida que falar de fatoração, fatorar ou fatoração, decompor ou decomposição, é você transformar em multiplicação, certo? Então, deixa eu grifar aqui, decomposição, fatorar, a mesma coisa. Página 108. Decomposição é multiplicação. E fatorar, professor, também é multiplicação. Como assim, professor? É assim, ó. A gente sabe que a gente tem duas classificações de números. As duas classificações mais importantes. Os números compostos e os números primos. Certo? O número primo é aquele número que só dá para dividir por um e ele mesmo. Então, por exemplo, se eu colocar aqui o 7, 7 é um número primo.
certo? Agora, se eu colocar um 8 aqui, 8 é um número composto. Por que que eu sei que o 8 é um número composto? Porque eu posso escrever esse 8 da seguinte forma. O 8 é a mesma coisa de 2 vezes 4, que é a mesma coisa de 2 vezes 2 vezes 2. Então, esses dois aqui que a gente escreveu, que é a mesma coisa de 2 elevado a 3, eu tenho o produto de 3, né, de três números, 3 fatores primos, né, com a mesma base. A gente aprendeu isso aqui em potência. Então, o 8, né, nem, era bom nem ter colocado o 8. Poderia ter colocado, por exemplo, o 15, que é melhor para a gente. O número 15, ó. O número 15 ele é composto. Por quê? Porque 15 é a mesma coisa de 3 vezes 5. Perceba o seguinte, ó. O 3 e o 5 são números o quê? Primos. Aí fatores é multiplicação. Fatorar é multiplicar. Então, esses fatores aqui que estão multiplicando, eles obrigatoriamente precisam ser fatores o quê? Primos, certo? Por isso que é você transformar um número que é composto em fatores primos, certo? Então, decomposição de um número composto em fatores primos. Aqui, ó, o 15, ele é composto. Agora, o 15 é 3 vezes 5, só que o 3 e o 5 são primos, tá certo? Tudo bem até aí? Professor, Oi. mas professor, pra mim a tela do seu tá embaçada. Eu não Pronto, tô deixa eu conseguindo fazer. entender nada, mas eu tô tentando Pra mim acompanhar tá tudo. normal. Pra mim eu tô vendo. Deixa eu ver se eu ajeito aqui. Já peguei a frequência já. Então, deixa eu sair e entrar aqui. E agora? E agora É, mas você não tá fica calado. entendendo. Olha pra mim se melhorou. O professor tá mostrando o teto, mas de boa. Peraí. Pronto. Pra mim tá perfeito. Eu não tô vendo. Pronto, ó. Então deve ser a internet que oscilou de vocês. Agora tá embaçado Ó, pra mim. Agora tá deixa eu ler embaçado. deixa eu ler o que Tá tá escrito embaçado aqui, pra ó. todo mundo, resumindo a história. Ficou ruim? Pronto, é a oscilação mesmo na internet, ficou É, melhor. deve ser alguma quedinha na internet. Nesse momento tá muito com. Assim, muita gente acessando, e talvez ele tenha essa falha. Ó, o que eu Eu escrevi vou aqui é o tentar só seguinte. entrar. Tá na página 108. Lá ele diz o seguinte, ó. Aí você anota isso aí, ó. Decomposição de números. Isso que está em azul, você escreve todo para o seu caderno. Na verdade, nem precisa que você já tenha isso aqui. Tá na aula lá de número 70, do dia 29. A última A aula. explicação eu não anotei, porque explicação tem, mas eu anotei o exemplo. Pronto. É só o exemplo que é diferente, né? Mas lá também coloquei dois exemplos. É porque não dá para me lembrar direito qual foi os números que eu adotei, tá certo? Mas que serve para esse aqui, serve o que está lá. Então, ó, eu tô explicando para vocês o que é decomposição, o que é fatoração. Decomposição de números compostos em fatores primos. É você o quê? Transformar um número que é composto em multiplicações de números primos. Somente isso. Por exemplo, o 7. O 7 é 7, não dá para fazer mais nada. Agora o 8, a gente sabe que 8 é 2 vezes 4. Só que o 4 também é 2 vezes 2. Então, na verdade, o 8 é 2 vezes 2 vezes 2. 2 é a terceira. Percebe que o 2 ele é um número primo, né? Aliás, o 2 é o único par que é primo. E o 2 é o menor número primo que existe. Concorda? Então, se você for olhar aqui o 15, eu tenho 3 e 5. 3 vezes 5 dá 15. Então, 3 e 5 são números primos. Por que eu sei que 3 e 5 é números primos? Só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Tá bom? Então, ó, a partir daqui que a gente já tem contado que seja decomposição, a gente tem três formas diferentes de representar essa decomposição, certo? A gente tem três formas de representar esse procedimento de decomposição de números compostos. Então, eu vou apagar isso aqui. Eu acho que não tem ninguém anotando. Tem alguém anotando?
Não, professor, porque eu já tenho no meu caderno. É, então eu vou apagar, tá bom? Vamos ver aqui. Agora isso aqui vocês não tem, não. Isso aqui já é novo, ó. As três formas, ó. Primeira. Acabou que meio que a gente fez aqui, ó. Vou fazer assim, a primeira forma. Eu vou botar primeira. Certo? Você vai escrever, ó. Escrever o número na forma de produto, tá? Produtos. Aqui produtos é a multiplicação, certo? Essa palavra produtos, Tem 3 formas de demonstrar a decomposição. isso tem de 2 ou mais fatores primos. Então, a primeira forma que eu estou dizendo, ó. Primeira forma, você vai escrever o número na forma de produtos. O que é produtos? Multiplicação. De 2 ou mais fatores primos. Vamos ver aqui o exemplo aqui, ó. Vamos pegar aqui o exemplo aqui, ó. Vamos pegar aqui o número 12. Vamos pegar aqui outro exemplo, exemplo 2. Vamos pegar aqui o número, sei lá, 26. E o último, só para encerrar mesmo. Vamos pegar aqui o número... Vamos pegar aqui o número 36. Pronto. Você percebe que todos esses números aqui, eles são compostos, certo? Como é que eu vou decompor esses números em fatores primos? Quem é o 12? O 12 é 3 vezes 4. Só que o 3, eu já tenho aqui que o 3 é primo. Só que o 4 não é primo, porque o 4 é composto. Aí eu vou decompor o 4 agora. O 3 já está certo. Mas o que é o 4? 2 vezes 2. Agora sim. Agora que eu tenho produto, né? Eu tenho multiplicação de 2 ou mais, no caso aqui é mais de 2, fatores primos. Embora eu perceba que eu tenho dois fatores aqui que se repetem, né? Ó. Como é que eu representaria isso aqui? Eu representaria como 2 ao quadrado, que 2 vezes 2, né? 2 ao quadrado, vezes o 3, que está sozinho. Ó. Pronto. Eu fiz a decomposição do 12 em fatores primos. Está aqui ele. O 2 é primo, 2 já é primo, né? O 3 também. Por que eu sei que o 2 e o 3 é primo? O 2 só dá para dividir por 1 e por 2. E o 3 por 1 e por 3. Não tem outra possibilidade? Não tem outra possibilidade. O 4 não. Por que aqui eu percebi que o 4 é composto? Porque o 4 dá para dividir por 1, dá para dividir por 2 e dá para dividir por 4. Tá certo? Então já não segue a regra do primo. Qual é a regra do primo? Só dá para dividir por 1 e por 4. Não dá certo. Porque tem o 2 também que dá para dividir o 4. Tá bom? Vamos ver aqui o 26, ó. 26, ó. Vou escrever assim, ó. 2 vezes 13. O 2 é primo? O 2 é primo. Porque só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. E o 13 também é primo. O 13 só dá para dividir por 1 e por 13. Então isso aqui já está certo, acaba aqui. Não faz mais nada não. Tem dois fatores primos aqui, a multiplicação deles dois foi a decomposição deste número aqui. Qual é o outro, professor? Agora 36. 36 eu vou escrever assim, ó. 4 vezes 9. Não. Vou fazer até melhor do que isso. 36 eu vou escrever como 6 vezes 6. Deixa assim. 4 vezes 9 também dá certo. 4 vezes 9 é 36, tá certo? Estava correto também. Mas o 6, ele é primo ou ele é composto? Composto. Composto. Por quê? Porque o 6 dá para dividir por 1, por 2, por 3 e por 6. Olha aí a quantidade. Por isso que os dois são compostos. Aí eu tenho que decompor de novo até achar o fator primo. Porque a regra diz, ó, eu tenho que escrever o número em fatores primos.
Qual é o número da página que eu tô? Não tô dizendo, pode repetir essa parte, por favor? Depois. Pronto. Do exemplo 1 ou do exemplo 3 que eu tô agora? Não, me refiro a quando você falou que vai ter que procurar o número primo de novo. Isso Então aqui pronto. Ó, deixa eu explicar aqui, ó. Qual é a primeira forma de representar a decomposição? É você escrever o número, certo? Através da multiplicação de 2 ou mais fatores primos. Você vai escrever o número cuja multiplicação são números primos. Então você tira o número composto e transforma em primo. O 12, eu coloquei que é 3 vezes 4. O 3 já é primo, o 4 não é. Aí eu vou escrever o 4 em fatores primos. Vai ficar 2 vezes 2. Então 3 vezes 2 vezes 2 é a minha decomposição do 12. Isso aqui são só números primos. E eu ainda posso simplificar e escrever isso aqui dessa forma. Porque eu tenho 2 aqui que se repete. Então fica 2 ao quadrado, vezes o 3 que só tem uma vez. Esse 3 que só vem uma vez é 3 elevado a 1. Não esqueça disso não. Certo? O 26 é 2 vezes 13. Aí o 2 já é primo e o 13 também é primo. Eu já não mexo mais. Não dá para fazer mais nada, fica desse jeito. O 36 eu posso tanto escrever como 6 vezes 6 como 4 vezes 9. Dá no mesmo. 6. Você está querendo dizer que a gente tem que ir dos números, conforme a gente vai decompondo, a gente tem que ir dos compostos aos primos? Isso, perfeito, correto, exatamente. Aqui o 36, ó, eu escrevi 6 vezes 6, só que 6 vezes 6 continua sendo composto, esses dois números. Aí o que eu vou fazer? O 6 aqui, eu vou decompor ele como 2 vezes 3. E o outro 6, eu vou escrever como 2 vezes 3. Só que eu posso organizar isso aqui, eu posso colocar 2 vezes 2, né? Vezes 3 vezes 3. É porque não coube aqui, é do lado, tá certo? Professor, não tô entendendo Mas isso. dependendo, tem como você ir já para números primos? Tem como do composto ir direto para os números primos? Tem, a gente vai Ao ver. invés de você, por exemplo, como no exemplo 2, ó, você já representou a decomposição logo pelo número primo. Aham, 2 vezes 3. isso. Veja de outra forma. Geralmente, Taima, acontece o que a gente viu no exemplo 1 e no exemplo 3. Não, Geralmente vai ter aqui um número composto misturado com primo. A gente nunca consegue, isso aqui é exceção. A gente nunca consegue assim decompor logo e encontrar logo de cara assim, não. É muito difícil. Certo? São pouquíssimos os números. Geralmente vai ficar assim, ó. O número composto a gente decompõe e continua sendo composto. Aí a gente decompõe de novo para encontrar o número primo, entendeu? então, como assim decompor de novo? Decompor de novo é o seguinte, ó. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte, ó. O 8, por exemplo. A gente imagina o 8 como 2 vezes 4. Só que o 2 já está certo, o 2 é primo. Só que o 4 não é primo, o 4 é composto. Porque o 4 dá para dividir por 1, por 2 e por 4. Para ser primo só tem que ser por 1 e por ele mesmo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou escrever o 4 de outra forma. Vou escrever o 4 assim agora, ó. 2 vezes 2. Professor, não tô entendendo Entendeu? nenhum desses exemplos. Tem como o senhor explicar de novo? Explico de novo, ó. O que a gente está fazendo? A gente está fazendo a decomposição de números compostos em números primos. Quem são os primos? Ó? O primo é 2, sempre começa por 2. 3, 5, 7, né? E depois do 7, 9 não é, 11, 13, e aí vai. Todos os números que a gente for multiplicar, ou vai ter o 2, ou vai ter o 3, ou vai ter o 5, ou vai ter o 7, ou vai ter o 11, ou vai ter o 13. Por exemplo, ó, 2 e 13. 2 e 13 é primos. E ele aqui, juntando os dois na multiplicação, vai gerar o número composto, que é o quê? 26. 2 vezes 13 dá 26. Então, quando ele diz que decompor um número composto em número primo, é você encontrar dois números primos que a multiplicação entre eles resulta aquele número composto. Tá me entendendo? Por exemplo, ó, se eu tiver... Eu acho que eu entendi o que você quis dizer em continuar. Entendeu? Em continuar decompor de novo. É como o caso do exemplo 1 e do exemplo 3, onde, tipo,
Você decompõe primeiro e fica 3 vezes 4. 3 é primo, 4 não. Isso, Continuar decompondo. pronto. Entendeu? Entendeu, Maiane? Deu certo aí? Continua aqui. Eu ainda não entendi muito Não bem. entendeu? Ó, vamos pegar aqui. Ó, me diz aí um número composto. Me dá um exemplo aí. Me dá qualquer número composto. 45? 45. Vamos, a Maiane não deu, mas a Clarice falou. 45, vamos pegar. Como é que eu sei que 45 é composto? 45 dá para dividir por 3, dá para dividir por 5, dá para dividir por 9. Então ele é composto, dá para dividir por um monte de gente. Quando é que ele não é composto? Quando ele é só divisível por 2, perdão, Por ele por mesmo. 1 e por ele mesmo. Não é nosso caso aqui. Esse aqui dá para dividir por um monte de coisa, certo? Dá por 45, dá por 9, dá por 3, 5. dá por 15, Ok, até aí né? tá ok. Tá certo? Então, eu quero transformar esse número aqui em número primo, em multiplicação de números primos. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. O 45, eu vou escrever ele assim, ó. Quais são dois números que eu multiplicar da 45? Vamos colocar aqui, 9 vezes 5? 9 vezes 5. Muito bem. Olha só aqui. O 5 é primo? Não, não, pera. Não. Não sei. Dá para dividir por 1, 5? Dá. Dá. E dá para dividir por quem? Por 5. Só para dar para esses dois. Então, É verdade. ele é primo. Agora, esse 9 aqui, ele não é primo. Porque o 9 dá para dividir por 1, dá para dividir por 3 e dá para dividir por 9. Então, o que eu tenho que fazer com esse camaradinho aqui? Eu tenho que decompor ele de novo. Só o 9. O 5 eu já deixo ali de canto, não mexo mais não. Como é que eu posso escrever o 9 como multiplicação de dois primos? O 9 pode ser 3 vezes 3. O 3 é primo? O 3 é primo. O 3 só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Aí vai ficar o quê, ó? Essa pode 3 fazer. vezes 3 vezes 5. Entendeu? Essa coisa que eu não entendi foi no exemplo 3 ali, porque 6 vezes 3 é 2 vezes 3, tá certo. Isso. Agora, o porquê. Porque não são 2, 6. É porque isso é de novo, né? É 6, que é 2 vezes 3, é o outro. 2 vezes 3. Tá bom? Entendi. Sim. É tudo na mesma multiplicação. A gente poderia ter pensado assim, ó. Deixa eu apagar aqui o exemplo da Clarice. Ó, a gente poderia ter representado 4 vezes 9. 36 também. Só que nem o 4 e nem o 9 é primo. Aí o 4 eu vou representar ele assim, ó. 2 vezes 2. E o 9 eu vou representar como 3 vezes 3. Olha onde é que a gente chegou, ó. A mesma coisa aqui. Tá certo? Esses todos aqui são primos? São. O 2 e o 3 são primos. E a gente poderia escrever ele assim, ó. 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Porque eu tenho 2, 3 aqui, dois fatores da mesma base e 2 fatores da mesma base. Tá bom? Entendi agora. Melhorou? Tem aluno que não gosta dessa maneira aqui. Eu acho que é a mais fácil. Sei lá, eu pego aqui, por exemplo, eu peço para você Qual é a outra decompor. maneira que tem? Ó, vamos pensar aqui num número bem alto. Eu peço para você decompor. Assim, eu concordo 1.200? com o aluno. Pronto, 1.200. A Clarice também hoje está. Vamos lá. Botou muito alto, mas tudo bem, Clarice. Vamos lá. Tem que ser desafiante mesmo. Vamos pegar 1.200, certo? Como é que você poderia escrever o 1.200? Eu poderia escrever o 1.200 assim, ó. 4 vezes 300. Só que o 4 ele não é primo. Eu vou escrever o 4 como 2 vezes 2. E o 300? O 300 também não é primo. Eu vou escrever o 300 assim, ó. 3 vezes 100. Já encontrei que o 3 é primo, o 2 e o 2 é primo. Agora eu vou decompor o 100, ó. O 100 eu vou escrever ele como sendo... Deixa eu colocar aqui do lado que fica melhor. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 100.
Estou pegando aqui o 4, que é 2 vezes 2, e o 300 eu vou escrever como 3 vezes 100. Agora eu vou ter que pegar aqui o 100, ó. Certo? Vou ter que pegar o 100 agora. Então vai ficar assim, ó. 2 vezes 2 vezes 3 vezes. Quem é o 100? O 100 eu vou escrever como 10 sendo vezes 10 vezes 10. Muito bem. Só que 10 e 10 também não é primo ainda. Então eu vou decompor o 10. Você pode fazer assim, você pode fazer 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. 2 vezes 5 e 2 vezes 5. Acho que foi isso que o Time quis falar. Agora, quando eu chego aqui, ó. Não, eu o disse mi- 2, eu falei 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5? Não, 5 vezes 5 dá 25. É porque decompondo os dois 10. Não, mas o 2, 10 não dá 5 vezes 5. 5 vezes 5 dá 25, Time. É 2 vezes 5. Os dois É. 10. Tá bom? Verdade. Ó, aí presta atenção aqui no final. Ó, ficou pequenininho, mas tudo bem. Se você olhar aqui, eu tenho 2 vezes 2 vezes 3 vezes 2 vezes 5 vezes 2 vezes 5. Eu só tenho números primos aqui. O 2 é primo, o 3 é primo e o 5 é primo. Aí, deixa eu chegar aqui. Foi até bom a Clarice dar esse exemplo aqui. Eu pedi o número, eu ia dizer, sabe quanto? Eu pedi o número assim, 120 ou 100, mas tudo bem. Esse aqui foi melhor do que o meu exemplo. Por quê? Eu concordo com determinados alunos que não gostam de utilizar essa parte, porque se o número for muito alto, eles vão decompondo, 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 e aí é muito cansativo, entendeu? Eu concordo, e pode ser que nesse processo o aluno esqueça de multiplicar alguma coisa. Então, o primeiro método eu acho mais simples e mais fácil quando o número é baixinho. Tipo, abaixo de 50, dá para ir com esse primeiro método. E aí, professor, como é que faz quando o número for muito alto? Aí a gente vai fazer a segunda parte, que é o segundo método. Deixa eu apagar esse exemplo aqui. A gente não vai precisar. Eu vou deixar só esse aqui, que esse aqui é o que está na minha anotação. Aí eu vou colocar aqui o exemplo 2. Isso aqui também vocês não têm aqui não, viu? Essa parte aqui é inédita. Essas regras aqui de decomposição. Tá bom? Deixa eu ver que horas que eu tenho aqui. A gente vai até 3 horas, né? Falta 7 minutos. Será que dá para eu chegar aqui e falar nesse esquema, desse segundo método? Vamos lá. Eu vou já escrever e você aqui. Tem alguém copiando ainda? Não. Não. Melhorou aí, pessoal? A ideia aqui? Melhorou, Maiane? Aqui? Yes. Melhorou. Ficou legal, né? Ó, imagina um número aqui composto. Vamos pegar aqui, sei lá, 14. 14 é 14. composto. 14, eu posso escrever ele como? 2 vezes 7. Dá para fazer mais alguma coisa aqui? Não, porque o 2 é primo e o 7 é primo. Já cai nesse daqui do 26, ó. Você já encontra direto. Mas se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, 24. 24 é 4 vezes 6. Tá bom? Ou você poderia escrever 24 como 2 vezes 12. Dá 24 também. 4 e 6 e 2 e 12. Se você for olhar 4 e 6 são compostos, e aqui 2 vezes 12, só o 12 que é composto. Então, você percebe que você precisa decompor ainda mais. Aqui vai ficar Professor. 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, isso. Não, eu disse 2 vezes 2 vezes 3. Porque Não, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3, 12. Professor. Ah, isso, porque tu pegou 4 vezes 3, dá 12. Aí aqui tu pegou 2 vezes 2 vezes 3. Tá correto, tá certo. Oi. Essa ideia aí é tipo, você tem um número e você Hum. acha algum outro número que multiplique com ele, que você multiplicando esse número dá esse resultado. Desse resultado, isso mesmo, pronto. Aí quando você diz que você vai multiplicar esses números que estão multiplicando, obrigatoriamente eles têm que ser o quê, ó? Primos. Tá bom? Ok. Correto? Pronto. Ok. Ó, vamos para a regra 2. A regra 2 é assim, ó. Como é que a gente vai decompor? A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente faz a divisão. Em vez de multiplicar, a gente vai fazer uma divisão.
do número composto individualmente colocando um traço na vertical, faz-se a divisão do número composto individualmente, colocando um traço na vertical à direita, vou fazer lá em cima, vou apagar aqui, viu? Ó. À direita do número, à direita do número. Professor, Oi. depois de individualmente, Depois de individualmente tem vírgula, aí você vem ó, aqui embaixo, colocando um traço na vertical. ok, obrigada. Aí aqui, depois da vertical, vírgula de novo, à direita do número que se quer dividir, iniciando sempre iniciando a divisão, deixa eu colocar assim, iniciando a divisão, Ô, professor, isso aí é aquele método onde, tipo, há uma linha, não é aquele método da linha do meio, aí tem um número aqui e número no outro, né? Do outro lado, né? é isso aí mesmo. Tá correndo uma divisão até. Não, tá. É, Onde você chega, aí conforme os números que você vai dividindo, só pode ir dividindo com números primos. isso, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Ó, a segunda regra é o que o Time tá falando aí. Vocês até já viram isso aqui já no quinto ano. O que vocês vão fazer? Você vai pegar e fazer uma divisão do número, o que eu escrevi aqui, ó. Eu escrevi assim, ó, faz-se a divisão do número composto. Esse negócio de faz-se, tá soando mal aqui. Eu acho que a concordância aqui, a minha concordância tá errada. Acho que é faz a divisão do número composto, mas tudo bem. Depois a titia Brena aí, ela resolve isso para vocês. Faz a divisão do número composto individualmente, colocando um traço na vertical, à direita do número que se quer dividir, iniciando a divisão sempre pelo menor primo, que é o número 2. Iniciando a divisão sempre pelo menor primo, que é o 2. Então vamos ver aqui com calma. Eu vou pegar esses mesmos exemplos que eu fiz aqui, ó. O 12, o 26 e o 36. Só que eu vou fazer a estrutura dele diferente, ó. Pode apagar aqui, né, ó. Vou fazer ele assim, ó. Vou fazer ele assim, Professor, ó. Oi. o que é depois de iniciando? Iniciando, depois vem a divisão. É porque eu botei o tracinho aqui embaixo, porque continua aqui, divisão. Iniciando a divisão, sempre pelo menor primo, que é o 2. Aqui é o exemplo 1, aqui é o exemplo 2 é o 26, e o exemplo 3 é o 36. Vamos ver aqui como é que vai acontecer com esses caras aqui. Aí depois disso aqui eu encerro. Deixa eu ver aqui que horas a gente já tem. Ixi, já são 5 horas. Ou, 3 horas. Bora, 5 horas a gente já tinha ido embora, hein? né? Ó. Eu vou fazer só o primeiro e a gente vai embora. Rapidinho. Eu pego o número, que o número composto é esse, o 12. Aí eu passo um traço à direita dele, daqui eu traço. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dividir. Fatoração de um jeito mais prático. Isso. Eu vou dividir iniciando por quem? Qual é o primeiro número? O 2.
É O isso. 12 dá para dividir por 2? Dá. O 12 é par, que vai dar 6. E agora? 6 Dá pra- eu divido por 2 de novo, porque ele é par, né? Aí ele vai dar 3. 3 dá por 2? Dá só por 3, se eu não me engano. Só dá por 3, que é o número primo seguinte. Aí 3 dividido por 3 aqui, ó. Vai restar aqui o 1. E acabou. Aí acaba, quando aparece o 1, aí acabou a conta. Aí quem é o 12, ó? 2 vezes 2 vezes 3. É a mesma coisa que a gente fez lá. É A gente mais, escreveu. eu acho mais prático esse jeito aí do que o Pronto. outro. Esse daqui os alunos fazem a opção por esse método, por quê? Porque quando o número é bem alto, fica mais fácil de resolver assim. Eu também concordo. Aí deixa eu só organizar mais aqui pra gente ir embora. Ó. 2 vezes 2 é o quê, Maiane? 2 vezes 2? 2 ao Quadrado? quadrado. E o 3 aqui tá sozinho, tu só repete. Lembrando sempre, gente, ó, pra gente encerrar e ir embora, ó. Quando o número vem sozinho aqui, ó, é como se tivesse 1 aqui, ó. Tá bom? Não esqueçam. Fica 2 elevado ao quadrado, 2 elevado a 2. Repete, professor, você coloca ele como potência, né? Coloca como potência, é isso. Você tem que buscar. Por isso que é importante a gente entender o conteúdo. A gente viu potência já faz muito tempo. A gente viu potência no início, na metade do ano para trás. A gente viu potência. Então a gente tem que buscar aquele conceito de potência. Mas tá dando para entender, né? A gente fez o método e agora a gente está analisando o segundo método. Quem terminou, copiou tudo bonitinho, já pode ir para o intervalo. Já tomei, foi 3 minutos de intervalo. Oi. Oi. O professor, ela quis dizer que o professor aqui pode sair, porque a gente tem que ficar, porque depois vai ter aula ainda. Aí é verdade. Então pronto. Então vamos lá. Mas é intervalo agora, né? É, o E quando intervalo. é professor, é depois da terceira aula, assim, no intervalo. Pronto. Então tchau, pessoal. Até amanhã. Até. Monique, vou conversar lá no Você Sabe Onde. Sabe? Pronto, agora eu vou continuar com o meu jogo de Pokémon Go. Não, Pokémon Go não, Pokémon normal, de GBA. Finalmente a Comic voltou ao normal. Pokémon. Tu tava lendo comic na hora da aula, né? Coisa